E aí galera, tudo certo? Espero que estejam bem aí, fazendo muito som. Resolvi postar esse vídeo aqui, fazer uma nova visita a um vídeo que eu postei alguns anos atrás, que foi bem legal. A gente divulgou bastante esse conteúdo sobre normalização nas plataformas, a gente falando sobre loudness, algumas especificações técnicas, e eu estou o tempo inteiro recebendo perguntas, o que eu devo fazer quando eu masterizo, quando eu finalizo meus tracks para colocar nas plataformas digitais. Então eu resolvi fazer uma versão repaginada sobre esse conteúdo aqui em 2024, então espero que vocês curtam esse vídeo aí. Para quem está assistindo, passando aqui também para deixar um recadinho, agora a gente está abrindo a nossa promoção de Black November, que vai até o dia 1º de dezembro, tá? Lá na minha plataforma, no wemastermusic.com, é plataforma nova que a gente começou há alguns meses atrás, então para quem quiser visitar e conhecer mais os cursos, os antigos alunos foram migrados também para a plataforma WeMaster Music, então basta entrar aí, tem o link aqui na descrição, wemastermusic.com. Todos os cursos estão com promoção de 50% de desconto, curso completo de mixagem e teoria de áudio, os mini cursos, os pacotes. Eu estou fazendo uma promoção também no primeiro treinamento que eu fiz em inglês para o meu público aqui nos Estados Unidos e o público internacional também, para quem quiser aí do Brasil aproveitar. Entrar, também participar desse curso. É um curso bem completo sobre mixagem de hip hop, então a gente aborda muita coisa legal. Lembrando que esse curso em específico é um treinamento só em inglês, tá? Mas quem tiver a fim de se desenvolver aí também, o curso está disponível lá na plataforma, então é só entrar aqui, wemastermusic.com, os cursos estão todos com desconto até o dia 1º de dezembro, tá bom? Então beleza, a primeira coisa que eu queria falar aqui é o seguinte, lembrando que essas regras de normalização de níveis das plataformas digitais, elas foram mudando ao longo do tempo. Eu não lembro exatamente quando eu postei o primeiro vídeo sobre normalização, acredito que tenha sido em 2017, alguma coisa assim, 2018. O Spotify tinha uma regra de normalização, depois mudou novamente, né? O YouTube na época tinha uma normalização, depois foi alterada, algumas plataformas não tinham, depois entraram nessa jogada também. Então esse mundo está sempre em modificação, né? Então hoje eu vou dar um panorama geral, vou falar mais sobre o Spotify e o Apple Music, que são algumas das plataformas mais populares aí, né? E como que isso vai afetar no seu trabalho de masterização e coisas que as pessoas ficam em dúvida. O Spotify transforma o som da minha música, o Spotify comprime a minha música, né? Então eu quero mostrar com dados aqui para todos vocês verem e entenderem de uma forma bem clara. Então o que eu fiz aqui? Nesse vídeo eu nem vou tocar áudio, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai só monitorar, porque eu quero falar sobre a questão técnica, tá? Aí quem quiser entrar na plataforma e tocar música e fazer os experimentos aí, eu recomendo totalmente. Vou tocar músicas diferentes aqui, mas a gente está focado nesse vídeo sobretudo na avaliação técnica, tá? Porque tem alguns aspectos que as pessoas precisam entender para poder dominar esse processo e entender realmente o que está fazendo na hora de finalizar os tracks aí, de masterizar o seu track para colocar nas plataformas, tá? Bom, a primeira coisa que eu tenho que explicar sempre, por padrão, algumas dessas plataformas, seja no celular ou seja no aplicativo desktop, elas por padrão têm a normalização ligada, tá? O que é o processo de normalização? Só para colocar todo mundo na mesma página aí. Normalizar significa simplesmente você mover o ganho do seu track para baixo ou para cima de acordo com a regra que a plataforma tem, tá? Então, vou dar um exemplo claro aqui. O Spotify, nesse momento, quando você abre o seu aplicativo do celular ou você abre o seu aplicativo desktop, não lembro de cabeça se abre ligado, mas acredito que sim. A primeira vez que você instala ele, né? Mas ele abre com a normalização no modo normal ligada, tá? Então se você for aqui, eu tô com o Spotify aberto, se você for lá nas preferências, você vai ver que você tem algumas opções aqui, tá? Se você for nessa opção Normalize Volume, essa é a opção que a gente está falando, tá? Isso aqui é a normalização de volume para todas as músicas e podcasts também, tá? E você tem mais informações sobre o que ele faz aqui no próprio site do Spotify, tá? Eu até abri aqui para mostrar. Ele trabalha com 3 níveis de normalização nesse momento, tá? A gente tem... e aí a explicação você tem toda aqui, tá? Eu não vou ler a explicação aqui, mas eu vou dar uma geral para vocês, mas vocês podem abrir aqui na página
do Spotify. Aqui está no Spotify for Artists, Loudness Normalization, você tem toda a explicação, tá? Mas voltando aqui para o nosso cenário, o que acontece? Você simplesmente pode ligar, você aperta esse botãozinho aqui, você vai ligar a normalização. Então, a partir do momento que você liga a normalização, quando o track toca, ele vai seguir aquela regra ali, tá? E você tem 3 níveis de normalização. Você tem a Quiet, que ele vai normalizar todo mundo tocando num nível mais baixo, né? No caso do Spotify aqui, o Quiet é menos 20 LUFS. O normal, ele normaliza em menos 14 LUFS. E o Loud, ele normaliza em menos 11 LUFS, tá? Então você tem 3 níveis. Quando eu gravei o primeiro vídeo, a normalização do Spotify era menos 11 LUFS, tá? Então, por isso que muita gente, logo depois que eu gravei o vídeo, meses depois, eu acho, o Spotify trocou isso. Ah, o seu vídeo você tá falando errado, que o Spotify não é menos 11. Eu falei, na época que eu gravei o vídeo era menos 11, passou a ser menos 14, ficou durante muito tempo e depois eles implementaram 3 níveis e o menos 11 voltou a essa lista, que é o modo Loud aqui, tá? Mas por padrão, a normalização é ligada em menos 14 LUFS. Então o que significa? Vamos supor que você masterizou sua música em menos 9 LUFS, menos 10 LUFS. O que o Spotify vai fazer? Ele vai pegar a sua música, ele vai descer o ganho, né? Então vamos supor que está, só para facilitar a conta, está masterizado em menos 10 LUFS, ele vai tocar o seu áudio em menos 14, então ele vai simplesmente pegar o botão de volume e descer 4 dBs, é só isso que o Spotify vai fazer, tá? O Spotify não vai comprimir a sua música, o Spotify não vai colocar efeito na sua música, tá? Essa é a única coisa que o Spotify vai fazer. Mas o Spotify não toca um arquivo WAV, tá? Por esse fato, há uma transformação, de certa forma, drástica no som que você ouve de volta do Spotify, porque você não está ouvindo a master que você fez, você está ouvindo a master que você fez que estava em Wave sendo decodificada para um outro formato, que é um formato lossy, né? É um formato que tem perda, é como se fosse um MP3. No caso do Spotify, se eu não me engano, é o Ogvorbs, que é um formato específico do Spotify, que é um formato que tem perda, tá? Então é um formato que ele reduz o arquivo, assim como o MP3, para facilitar o streaming, reduzir a quantidade de dados que se transmite, tá? Então muita gente confunde o termo compressão de dados ou compressão de áudio. Então, só para ficar claro, o Spotify não faz compressão de áudio, ele faz compressão de dados, tá? Até um certo ponto a gente vai falar do limiter que o Spotify aplica em certas situações, mas de uma forma geral o Spotify não comprime o seu áudio, tá? Ele comprime os dados, ou seja, ele transforma a qualidade que você ouve no Spotify é inferior à qualidade da master final que você trabalhou, tá? Então, esse aqui é o geral que você tem que entender. Então, por padrão, você está abrindo a normalização ligada ali, mas antes de tocar com a normalização ligada, a gente vai fazer uma análise e falar de alguns pontos específicos de uma master normal, sendo tocada sem normalização. Então, quando eu desligo esse botão de normalização, tudo que eu tocar aqui vai tocar no volume em que a música foi masterizada originalmente no arquivo WAV, que foi enviada ao distribuidor e foi enviada às plataformas digitais, tá? Então eu vou tocar aqui, de repente, 2 ou 3 músicas, só para vocês terem noção. A primeira música que eu vou tocar aqui, vamos colocar aqui, eu abri uma música qualquer aqui, abri uma música do Alok, por exemplo. Então eu vou tocar, o que eu estou fazendo? Eu estou roteando internamente a saída, digitalmente a saída do Spotify e do Apple Music, direto aqui para o meu canal do Pro Tools, então eu só estou monitorando, não está tocando nada, mas a gente tem o Insight aberto para a gente poder fazer uma análise dos dados aqui, tá? Que é a coisa mais importante que a gente vai precisar nesse momento. Então eu vou lá no Spotify, vou só tocar aqui, então deixa eu voltar aqui a música, vou zerar tudo, tá tudo zerado, então vamos tocar aqui. Então, a primeira coisa que a gente percebe, então a música começou aqui, não vou entrar muito em detalhe sobre o loudness aqui, o valor que a gente está mais preocupado nesse momento é esse valor do meio aqui, que é o loudness integrated, ou long term, tá? Que é o loudness que representa a música tocada de cabo a rabo. Então ele vai fazendo, quando a música baixa um pouquinho, a música sobe um pouquinho, ele leva tudo em consideração para fazer esse cálculo integrado da música tocada do começo até o final, tá? Então esse é o valor que a plataforma utiliza para definir o quanto ela vai dar de ganho para baixo ou para cima, tá? Então beleza, essa música aqui, por exemplo, ela começa
Aí tem a parte do verso e tal, então ela já começa aqui, o short term tá mostrando que a música tá ficando mais forte agora, mas o loudness integrado dela aqui tem menos 11 LUFS, então ela é uma música de certa forma até dinâmica, talvez ela vai subir um pouco mais, porque vai vir um refrão, vai encher e tal, mas vamos supor que essa música tem o loudness final dela em menos 11, tá? Nesse momento, o Spotify não está normalizando, então a música está tocando intacta, tá? Essa é a forma que ela foi masterizada. A gente vê algumas discrepâncias aqui, que é o seguinte, vocês estão vendo o valor do nível peak, do canal esquerdo e do canal direita, né? Então o nível peak já está excedendo 0 dB fs, né? E a gente tem até a representação aqui em cima, nesse valor chamado True Peak aqui, que já está marcando 1.8 dB acima do 0 dB fs. E o que isso significa? Isso significa que a gente tem a criação de picos que realmente estão distorcendo nesse playback, tá? Que é uma coisa que acontece comumente. Então, essa música ela provavelmente foi masterizada num nível onde os picos estão bem próximos do zero e muito provavelmente não se utilizou um limiter que a gente chama de True Peak Limiter, ou um limiter que tenha essa opção. Então o que acontece? Quando a gente fala de True Peak, a gente está falando que a gente tem o mundo digital, né? o mundo dos bits, o áudio armazenado no computador, e a gente tem um mundo real, que é onde a onda sonora se transforma novamente em onda elétrica para poder ser reproduzida nos speakers, né? E há uma diferença entre o sinal digital e o sinal analógico, porque ele precisa ser reconstruído. Quando você tem os seus picos muito próximos de zero, muitas vezes a onda ela é reconstruída acima do zero, então ela vai acabar distorcendo no mundo analógico, tá? Isso é o que a gente chama de true peak, é o pico real, é o pico já reconvertido para o mundo analógico, tá? Então muitas vezes, se você não tomar conta desses picos, através, por exemplo, de um algoritmo de True Peak Limiting, ou se você tiver a saída do seu limiter um pouco abaixo do 0 dBFS, para você dar uma margem para essa reconstrução acontecer, o que acontece é que depois que o seu áudio ele é convertido, ele passa pelo codec da plataforma de streaming, várias coisas, ele vai ser reconstruído num nível muito acima do zero, então ele vai fatalmente distorcer, tá? O que acaba não sendo... Ele é perceptível, mas muitas vezes você acha que isso é parte do áudio, né? Então, quando você vê aqui picos em quase 2 dB acima do zero, isso aqui é distorção. Às vezes isso aí acontece em pontos específicos, tá? Só que se eu zerar aqui, ó, vocês vão ver que a todo momento eu volto, o pico ele já chega perto do zero ou ele começa a exceder o zero, né? Então significa que essa música ela foi masterizada num nível com o pico muito próximo do zero, né? Provavelmente sem True Peak Limiting, então esse áudio está sendo tocado distorcido, tá? Que acaba que é uma coisa comum. Por que é comum? Porque as pessoas masterizam a música num arquivo WAV e distribuem ela para o mundo, né? Plataforma digital é um dos outlets da música, né? Apesar de hoje em dia ser o mais comum, mas é um dos outlets. Você reproduzir em um WAV numa mídia física, por exemplo, você não passaria pela conversão do codec, você não passaria por conversão de sample rate e bit depth, por exemplo. Então essas alterações seriam elas seriam menores, né? Mas elas podem acontecer, mas nas plataformas digitais isso vai acabar acontecendo mais. Então é bem importante quando você está masterizando e fazendo alguma coisa para as plataformas digitais você ficar antenado onde você está colocando os peaks e qual que é o seu loudness, né? Aqui a música já até acabou, enfim. Mas era só para explicar algumas coisas. Você tem um loudness, que é a coisa é o que vai definir o volume da música, e você tem o nível peak, que vai te dar um indicativo de quando os picos da sua música vão distorcer. Então nesse caso a música está distorcendo, né? Em alguns picos específicos, mas está. Então você acaba ouvindo isso como, às vezes, parte do som, mas tem uma distorção harmônica por conta desses picos estarem distorcendo. Como que você previne esse tipo de situação? Quando você está masterizando, você tem como simplesmente descer o ceiling do seu limiter, ou você atribuir um True Peak Limiting, tá? Então só para vocês compararem, vou colocar uma música aqui que eu masterizei para Elba Ramalho com Sideral, por exemplo, né, que vai ser até um exemplo interessante que eu vou mostrar aqui. Então,
Essa música aqui, por exemplo, eu vou zerar. Então, quando a gente começa a observar a música, vocês observam o loudness vai subindo ali, a música está começando, né? Eu não me lembro de cabeça o loudness dessa música, acredito que seja por volta de menos 10 LUFS, alguma coisa assim. Mas vocês observam que os picos estão controlados aqui, tá vendo? Então, o que significa isso? Que eu tive o cuidado de controlar os picos para certificar que eles cheguem próximo ao zero, mas eles não ultrapassem necessariamente o zero, ou quando eles ultrapassarem o zero, vai ser uma coisa muito sutil, né? Então vocês observam aqui que os picos estão totalmente controlados, tá vendo? Menos 0,2, menos 0,3, o true peak está em menos 0,2. Então se eu deixar a música correr inteira, muito provavelmente nenhum deles vai exceder o zero, o que significa que não há nenhuma distorção nessa master, né? Os picos estão completamente controlados e a música está sonoramente correta para o que a artista precisou, né? Então, esse é um cuidado que quando a gente masteriza para as plataformas, a gente tem que ficar ligado, porque esse áudio que foi masterizado em Wave, ele vai ser reconstruído para outros codecs, né? Ele vai ter o sample rate trocado, o bit depth trocado, por exemplo, né? Então, essa master aqui, o loudness dela estava por volta de menos 10, os picos ali por volta de menos 0,2, menos 0,3, né? Eu tenho uma master original aqui, também, né? Foi masterizado em 24 bits 48K. Se eu tocar aqui, vocês vão ver que os níveis estão idênticos. Então, se eu toco aqui, ó, aí a música tá ali na introdução e tal, né? Na hora que ela começa a subir um pouquinho, vocês vão ver que deixa eu só voltar aqui. Isso, tá tocando aqui certinho. Então, ó, se eu começar a zerar aqui os picos, ó, vocês vão ver que os picos, lá, eles chegam em menos 0,3 e eles vão parar em menos 0,3. Por quê? Porque quando eu masterizei ela, eu setei o meu limiter em menos 0,3, que é uma margem segura, e eu gosto muito de trabalhar com True Peak Limiting, né? Então, assim, o meu Wave, ele para ali. Quando você toca na plataforma digital, vai haver uma divergênciazinha, menos 0,1, menos 0,2, vai subir um pouquinho porque o arquivo é reconvertido, ele tem um codec que ele é transferido. Mas ao mesmo tempo que ele tem essa troca não é abrupta, essa mudança não é abrupta, então eu asseguro a qualidade do meu áudio nas plataformas digitais, tá? Então essa é a primeira recomendação. Você assegurar que seus picos estão abaixo de zero, dá uma margenzinha, e eu recomendo True Peak Limiting, esse modo, tá? Muitos engenheiros ficam meio pé atrás, que o limiter funciona com uma força maior e tal, mas basta você desenhar o som para funcionar com ele, né? Inclusive é uma das recomendações aqui no site do Spotify, né, de você ter os seus picos quando você vai, lá, Mastering Tips, quando você vai masterizar, você tentar trabalhar com o seu pico abaixo de menos 1 dB True Peak, para minimizar esse processo, né? Se a sua master estiver em menos 14, ou se estiver acima de menos 14, até menos 2 dB True Peak, tá? Mas o que acontece? Isso pode trazer alguns problemas, porque geralmente você vai fazer, de uma forma geral, as pessoas fazem uma master só para distribuir em tudo, né? Então, se você começa a descer muito o seu True Peak, você vai acabar ou descendo o seu nível geral da música muito, ou se você quiser manter o pico aqui com o loudness forte, você vai estar comprimindo, porque seu pico você está descendo, você está subindo o loudness, a sua faixa dinâmica diminui, né? Então é um problema. Então essa é uma solução que eu encontrei ao longo dos anos para sempre assegurar que o meu trabalho ele toque sem nenhuma distorção ao longo quando toca nas plataformas. Então é só eu trabalhar com True Peak Limiting, né? Geralmente menos 0,3 é mais do que o suficiente, vocês podem fazer os testes aí, mas é mais do que o suficiente, não tem realmente a necessidade de você masterizar em menos 1 dB True Peak, tá? Se você fizer, ok, tá tudo seguro, mas assim, pelos testes que eu fiz, e vocês estão observando agora, simplesmente o playback do Spotify, isso aí assegura uma qualidade ok. Obviamente, se você reduz a qualidade do playback do Spotify, isso aí essas diferenças se potencializam, né? Então quando você vem aqui no Streaming Quality e você troca, geralmente a qualidade é menor aqui,
você vai ter uma alteração do pico muito maior, então o seu áudio vai acabar distorcendo mais, independente de como você tiver masterizado. Muito provavelmente, se você tiver masterizado em menos 2 dB True Peak, aí você assegura que até na qualidade super horrível, você não vai ter distorção. Então por isso que o Spotify coloca ali, tá? Mas na vida real as pessoas não masterizam assim, tá? Como prática comum de mercado, a maior parte das masters você vai ver ou com esse cuidado de True Peak Limiting ali, com menos 0,3, alguma coisa menos meio, ou muitas vezes nem isso, né? Muitas vezes você vai tocar uma master, quer ver? Deixa eu colocar uma música aqui, por exemplo, essa música aqui, do Bruno Mars, vamos lá ver. Então se eu colocar aqui, ó, lá, ela já abre já lá em cima, né, o True Peak lá para cima, igual a música do Alok que eu mostrei, tá? Então tá, só para dar essa dica, então uma sugestão para todo mundo masterizando aí pro Spotify, se você der essa margem, menos 0,3 com True Peak Limiting ligado já é uma boa margem, menos meio com True Peak Limiting ligado já é uma boa margem, tá? Você pode seguir a recomendação do Spotify também de cair para menos 1 ou menos 2 dB True Peak, mas no final das contas isso vai acabar comprometendo a performance do seu track para outras mídias. Por exemplo, vai tocar na rádio competindo com outras músicas e isso vai dar uma diferença bem grande. Vai tocar em plataformas que não normalizam, vai dar uma diferença bem grande. Então é um jogo de compromisso, é o quanto você quer trabalhar. Mas voltando no lance da normalização que eu estava falando, o que acontece? Vamos supor que essa música aqui que eu estou tocando, ela está em menos 9 LUFS, né? Por exemplo, né? Aqui a normalização está desligada. Se eu vir aqui e ligar a normalização, então vamos ligar, vou colocar no modo normal. Na hora que eu dou play aqui, ó, você vê que o playback da música que estava indo para menos 9 LUFS, agora ele está mirando em menos 14 LUFS, tá? Então você vai ver que o short term ele vai tender a menos 14, enquanto que o integrado ele vai aos pouquinhos andando para o menos 14, né? E aí o que acontece? A sua música simplesmente que estava em menos 9, ela vai tocar 5 dBs abaixo, vai tocar em menos 14 LUFS. Então é basicamente isso que o Spotify está fazendo, tá? Uma dúvida que muitas pessoas têm. A minha música, o Spotify tem explicitamente um limiter em menos 1 dB True Peak, tá? Mas esse limiter só atua quando a normalização está ligada, tá? Então esse é um dos mitos que tem. O Spotify está aplicando um limiter na minha música. Não, o Spotify não está aplicando um limiter na sua música. Se a normalização está desligada, o Spotify toca a música do jeito que ela é. Simplesmente, né? Assim como eu mostrei anteriormente, os picos exatamente como eles são, como a música foi masterizada, o loudness exatamente como ele é, como foi masterizado, tá? Então quando a normalização está desligada, o Spotify não faz nada, assim como nenhuma outra plataforma. Quando a normalização está ligada, o Spotify habilita um limiter em menos 1 dB True Peak. Mas o que acontece? Se o seu loudness está bem alto e você baixa ele, seu pico nunca vai chegar em menos 1, então o limiter nunca vai atacar, né? Então como vocês observam agora, a música está tocando em menos 14, o pico está em menos 5, né? Menos 6. Então isso nunca vai ser afetado, o limiter nunca vai funcionar. Se eu colocar a normalização quiet, então essa música agora vai lá para baixo, tá? Então ele vai normalizar lá embaixo, vai jogar lá para baixo para menos 20 LUFS, tá? Então se a música tocar de cabo a rabo, no final vai dar integrado menos 20 LUFS. E o seu pico vai estar lá embaixo, né? Vai estar lá em menos 10 dB True Peak, né? Menos 9, alguma coisa assim, porque você desceu tudo junto, o pico e a média, pico e média desce junto, tá? A situação onde o limiter vai começar a atuar mais pesado é se você normalizar no modo loud, porque você vai tentar subir uma música, se a música for muito baixa, por exemplo, se a música estiver masterizada em menos 13, menos 14, ela vai subir para menos 11, o limiter vai parar aqui em menos 1, tá? Inclusive com masters que são masterizadas mais alto também, o limiter vai começar a atuar. Então vamos ver nessa música se a gente observa isso. Se eu tocar aqui, ó, vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos ver se nessa música a gente observa essa reação. Então ele está tentando normalizar a música em menos 11, mas como a música já é mais alta, então provavelmente o pico também não vai chegar em menos 1. Então o limiter também vai continuar não trabalhando, né?
Se a gente observar ali, o loudness ele tá subindo e tal, mas o pico nunca vai chegar. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça alguma música aqui que possa ter um loudness um pouquinho mais baixo, que ele vai tentar subir. Vamos colocar... Tinha uma música que eu toquei há pouco tempo aqui, não sei se eu vou encontrar agora. Que eu me lembro que o playback dela era um pouquinho mais tranquilo. Vamos ver se eu acho. Talvez essa. Vamos ver, Diana Krall. Vamos ver, a gente está normalizando no loud. Essa música me parece bem... olha lá. Essa música ela é bem dinâmica, ela começa com o loudness lá embaixo. Aqui a gente vê que os picos já param mais ou menos em -1, né? Há uma divergênciazinha justamente por causa do codec e tudo mais, né? A ida e a volta. Mas o pico não vai exceder isso aqui. O pico vai parar em -1. Então significa que essa música, que ela é uma música mais dinâmica, o loudness dela natural é abaixo. Ela é bem mais baixo que -11. Então, quando o Spotify tenta subir, ele vai subir o pico e a média, o pico vai parar. Então, o que acontece é que a faixa dinâmica da música vai mudar. A música vai soar mais limitada e mais distorcida, também vai criar distorção, vai perder qualidade, né? Então, vocês observam aqui que o loudness vai para -11 e o pico vai parar em -1. Então, esse é o caso onde o Spotify está aplicando o limiter na sua música, quando você está normalizando no modo loud, tá? Isso é a coisa mais importante para entender. Se eu simplesmente desativar aqui a normalização, a gente vai ver o quão alto a música é na realidade, né? Então eu vou voltar até aqui, ó. Então a música começa, a master dela é bem relaxada, né? Ah lá, o pico dela já está em 0 praticamente, mas o loudness está lá embaixo, né? Então esse é um exemplo, que é uma música que tem uma faixa dinâmica maior. Então quando você normaliza no loud do Spotify, ele chapa o topo, né, e sobe o loudness, né? Então esse é um exemplo claro. Então essa situação só vai acontecer se a sua música é mais solta. Ela é mais solta que -11, no caso de normalizar no loud. Tá? Então estou dando esse panorama para todo mundo, enfim, volte o vídeo aí várias vezes para raciocinar, mas é sempre você pensar na conexão entre pico e média, né? A média é o LUFS, o pico é o ponto, são os transientes mais altos do seu sinal, né? Então você entender a dinâmica é você ganhar no áudio, né? Essa que é o grande trunfo do áudio, é você entender a relação dinâmica, tá? Só para dar um último exemplo aqui, no Apple Music, a situação é mais ou menos parecida, só que o Apple Music, a faixa de normalização dele é diferente. Então, por padrão, se você está no Apple Music, por exemplo, e vocês podem testar se vocês tiverem outras plataformas que normalizam, também o processo é igual. No Apple Music, você vai nas preferências, coloca no playback e coloca o soundcheck, se eu não me engano, por padrão ele é ligado. Soundcheck é a normalização do Apple Music, né? Então, se eu colocar de novo aquela faixa que eu toquei, que eu fiz para Elba, então se eu colocar aqui e tocar ela no Apple Music, ela vai tocar idêntica, né? Então eu vou tocar aqui, ó. Então se eu zerar, olha lá. Então ela toca idêntico, o pico vai em -0,3, né? Tem uma diferença muito grande que no Apple Music, o playback ele não é lossy, ele é lossless, né? Então no Spotify ele tem perda. No Apple Music ele toca lossless, tem até aqui, né? Ele toca o arquivo em 16 bits 44.1. Então já houve uma transformação, porque a master que foi enviada foi uma master 24 bits 48K, né? Mas em termos de qualidade, é uma qualidade sem perda, tá? Então tá lá, a master vai subindo o loudness, tudo, mas vocês veem que nesse caso, como é lossless, não há essa perda, então os picos se alteram, alteram muito pouco ou praticamente nada. Então o pico aqui, o true peak não se alterou, tá -0,3, está tocando intacto, liso, sem nenhuma distorção no Apple Music, assim como no Spotify também, tá?
Mas se você tocar algumas daquelas outras músicas que eu toquei que o pico estoura no Spotify, fatalmente eles vão estourar no Apple Music também, tá? Então é sempre bom ficar antenado com isso aí. Se eu ligar a normalização no Apple Music, então eu vou ligar o Soundcheck aqui, vamos ver se altera o playback. Se altera na hora aqui, ó, né? Então ele vai para menos 16 LUFS, essa é a normalização do Apple Music. Então a mesma coisa, no Apple Music, seu áudio não vai ser alterado em nada, você simplesmente vai descer as duas coisas juntas, né? Então é isso que eu queria deixar pra galera, assim, dando uma revisitada, dando uma repaginada aí, falando sobre essa relação de o que é normalização, o que as plataformas fazem em termos técnicos com o seu áudio, né? Quais são os mitos e quais são as realidades. Então, ao invés da gente ficar estimando coisas, eu simplesmente coloquei um medidor aqui, lendo a saída digital das plataformas, para todo mundo entender o que acontece, né? Então, espero que o vídeo tenha sido de proveito para todo mundo aí. Quem tiver suas dúvidas, quiser deixar comentário aí, deixem também, né? Inscrevam-se aqui no canal, espero em breve voltar a fazer mais vídeos aqui. Todo mundo que me segue aí nas redes sociais, né, vem que eu tô numa correria louca aqui em Los Angeles, fazendo muitos projetos legais, fazendo muitas coisas, trabalhos audiovisuais também, trabalhando com filme, com TV, então a gente fica numa correria assim. Então sempre que eu tenho um tempinho eu gosto de vir aqui, dedicar e gravar um vídeo legal aí para ajudar a galera nos trabalhos com áudio, tá bom? Espero que vocês curtam, deixem os comentários aí, a gente se vê já já. Valeu!